você tinha, antigamente a torcida do Palmeiras tinham várias, né, facções, né? Então você tinha a Tupi, que era a maior, aí você tinha Inferno, você tinha Império, você tinha Grêmio Alviverde, você tinha Paixão Verde, você tinha Alma Verde, você tinha Periquitos de Poá. Então você tinha diversas torcidas do Palmeiras. Eu sou um dos principais fundadores da Mancha, eu era da Inferno Verde. Junto com o Paulinho, o Cléo, não podemos esquecer do Cléo nunca. Cada vez que a gente enfrentava e se dava bem numa briga, era incrível, mas a Mancha crescia, lucidamente começava a crescer. A torcida do Palmeiras não tinha respeito, né? Os caras não... O povo fala muito de violência, né? Mas aquela época dos anos 70 ali, os caras abusavam demais. A década de 70, que é o período de formação das torcidas organizadas, assiste, digamos assim, a hegemonia dos Gaviões da Fiel no espaço das arquibancadas, né? Uma torcida que cresce muito em função da própria dimensão da torcida do Corinthians e na relação de forças dentro da arquibancada, ela se sobressai. Essa situação começa a se alterar em meados da década de 70 com o surgimento de uma nova força que desafia essa hegemonia dos Gaviões, que é a torcida do Santos, né? Não apenas da torcida jovem, mas do conjunto das organizadas do Santos, que é uma torcida que então, entre a segunda metade dos anos 70 e a primeira metade dos anos 80, vai transformar o clássico dos alvinegros, talvez no clássico de mais alto risco em São Paulo. Então, esse é o cenário nas relações de força, nas arquibancadas, nos estádios. Essa situação, por sua vez, sofre uma segunda alteração na primeira metade dos anos 80, já em meados dos anos 80, justamente com a entrada em cena da Mancha Verde, que, portanto, responde, sem dúvida alguma, a uma situação histórica de fragilidade da torcida do Palmeiras em relação às torcidas rivais. Era restabelecer o respeito. A gente era roubado, a gente era agredido, a gente não podia botar a camisa do Palmeiras. Foi fundado no dia 11 de 1 de 1983, no intuito só de uma coisa, restabelecer o respeito à torcida do Palmeiras. A Mancha surgiu em 83, de uma, digamos, dissidência do Tupi com novos torcedores, porque eles estavam cansados de apanhar, digamos assim, das outras torcidas e partiram para uma coisa mais violenta, né? Ou de mais imposição, depende do argumento. Então, como a gente também sabia que a gente ia ter que fazer muita coisa que talvez não fosse certa, né, aos olhos dos outros, acabou que venceu o nome Mancha. Justificar a existência da Mancha Verde apenas como um mecanismo de autodefesa da torcida do Palmeiras contra a ação das torcidas rivais é apenas parte da explicação, não é? E por outro lado, como depois vai se tornar quase que um consenso, atribuir à Mancha Verde a responsabilidade maior por um novo ciclo de violência nos estádios soa exagerado. E era uma época que era até gostoso, porque você brigava na mão, você entendeu? O máximo que tinha era um rojão, entendeu? E quando você brigava, o cara caía, ninguém chegava ao ponto como hoje, de agressão, até o ponto de ter morte, violência, entendeu? Do jeito que está tendo. E cresceu e, dá gosto de ver essa grande torcida que está hoje, entendeu? Eu posso dizer assim, eu participei praticamente até 95, se botar 100 confrontos, eu participei de 98. Esse período de 83 até 92, mais ou menos, foi um período de brigas absurdas. Como sempre, como qualquer outra torcida, teve momentos muito bonitos, momentos muito ruins, momentos feios de violência, de morte, de lado a lado, né? Eu não gosto dessa generalização, mas é impossível esconder que elas se envolveram, todas as grandes torcidas organizadas do Brasil, em algum momento, em muitos momentos, em situações de violência. E as torcidas cresceram muito. E os confrontos acabaram sendo maiores, né? Em 91, quando eu assumi, ela estava meio que parada, estava estacionada, né?
E aí eu assumi, depois que eu assumi, coincidência ou não, aí ela acabou explodindo, entendeu? Ela incorporou e cresceu demais e ganhou muito respeito. Respeito que eu digo não de briga, essas coisas, respeito mesmo de diretoria, né, de clube, de imprensa. Ele começou a trazer a imprensa para o nosso lado, ele começou a trazer a sociedade de volta, a Mancha era criticada. Eu fiz a Mancha assim, eu era considerado a Mancha Negra do Palmeiras, então a diretoria do Palmeiras, eu dei tapa na cara de Mustafa, eu era considerado a Mancha Negra da história do Palmeiras, e o Paulinho conseguiu reestruturar tudo isso. O que aconteceu é que acabaram tomando formato maior, entendeu? Porque quando você é menor, né? Você briga com menos gente, né? Quando você é maior, você briga com mais gente. A Batalha do Pacaembu é um ponto de inflexão na história das organizadas, é um momento de auge das torcidas, elas ocupavam os estádios de futebol, exerciam fascínio nas gerações mais jovens, há um crescimento muito forte dessas associações de torcedores, não é? Nesse período. A gente já, durante a semana, a gente já tinha assistido, eu não lembro se foi quartas de final ou a semifinal no Pacaembu, e a gente estava assistindo o jogo debaixo do placar. E olhando para o lado de lá e vendo tudo aquilo de entulho, né? E a gente conversando, falou, pô, imagina um clássico aqui, quem tiver do lado de lá vai se dar bem pra caramba, né? Mal sabia a gente que no domingo a gente ia estar jogando contra alguém que ia estar do lado de lá. Chegou no estádio, a gente falou, pô, hoje vai ser um problema, um jogo de manhã, né? Depois tem o Corinthians à tarde. E a gente chegou no estádio, tinham 4 policiais só dando geral, o que também para um clássico é um absurdo. E você não via a polícia, cara, lá dentro. Fizeram um jogo com entrada franca, que não é nenhum maior problema, mas acaba sendo um problema, porque vai muita gente. Num estádio em obras com um grande arsenal ao lado, tinha pedra e pau com fartura. Quando eles chegaram no estádio e perceberam que havia aquele cenário e tinha poucos policiais, é óbvio que passou pelas mentes de muitos daqueles torcedores que brigaram essa possibilidade. Eu estava no estádio, eu trabalhava na Folha de São Paulo. Aquilo é o tipo, que a gente fala, é o tipo despreparo público para um evento num estádio público de tal forma. Naquela época já tinha essa noção de os principais casos de violência envolvendo grandes clubes de São Paulo ocorriam em jogos das categorias de base. Por quê? Porque não era o preparo de um grande clássico no Morumbi ou mesmo no Pacaembu. Eu falei, isso aqui vai virar um caos, meu. A gente já começou a olhar. Aí, acabou o jogo, começou a ter uns problemas. O time do São Paulo é enorme, o time do São Paulo, Palmeiras na Supercopa, e o Palmeiras foi campeão. Aí, os torcedores do São Paulo, da Independência, começaram a invadir o campo para agredir os torcedores do Palmeiras. Se a gente não invade o campo naquele momento, quem para os caras quase no meio de campo fomos nós. Se a gente não invade o campo naquele momento, ia morrer um monte de palmeirenses, cara. Porque eles iam bater em quem estava dentro do campo. Não tinha como os caras saírem, era muita gente dentro do campo. Não tinha como os caras pular, entendeu? Todo mundo sair pulando. Os caras iam zoar quem eles pegassem pela frente. Não tinha polícia, não tinha nada. Aí começamos a trocar pancada com os caras, soco com os caras, e os caras foram recuando. Aí recuaram, correram. Enquanto teve o contato físico, eles apanharam da gente pra caramba. Aí, a partir do momento que você é só pedradas, vai sair na mão com o quê, né? Não tem jeito de você brigar. Eu tomei ponto na boca, tomei ponto no olho, tomei ponto em 3, 4 lugares da cabeça. Entendeu? Chegou uma hora, essa vista aqui, ela desceu. Chegou uma hora que a pele desceu, eu não estava enxergando mais.
Mas a gente entrou em campo para defender os jogadores do Palmeiras. Tanto que depois até o Márcio Araújo, na época, fala, todo o pessoal comenta, entendeu? E foi assim, muita gente fala, pô, foi uma das brigas maiores campal. Não, tivemos muitas piores do que essa, entendeu? Mas assim, essa divulgada como foi. E, meu, eu vou te falar uma coisa, no final o saldo foi o quê? Infelizmente teve uma morte, que teve uma pessoa que tomou uma paulada, teve uma morte, eles invadiram. Não foi nós. Nós entramos para defender os jogadores do Palmeiras que iam ser massacrados. Infelizmente, houve uma morte, entendeu? Que foi uma morte, a gente sente por isso, mas também quem estava dentro de campo entrou para brigar. Como se eu tivesse morrido, eu entrei do momento sabendo que eu entrei, independente de defender, para entrar defender os jogadores do Palmeiras, eu sabia o que poderia acontecer comigo. Como no momento que eu caio, que a imprensa coloca, meu, ele está morto, vão matar ele. Todo mundo, a imprensa, eu caído no chão e todo mundo me agredindo. E aí eu levanto como se nada tivesse acontecido. Poderia, de repente, ter morrido naquele instante. Se tivesse morrido, vamos sentir, vamos, mas eu entrei para brigar. Então, muitas vezes a hipocrisia, sabe, é muito grande. Entendeu? Quem está dentro do campo, quem estava lá dentro, entrou para alguma coisa. Ou para agredir ou para ser agredido. Puxam ele, os caras nossos, puxa ele, porque os caras acham que ele era palmeirense, entendeu? Mas eu sabia que ele não era, porque eu tinha visto ele correr por trás e tinha visto ele dar uma paulada na cabeça do moleque da Mancha, do palmeirense, entendeu? Eu vi que ele não era palmeirense. Aí eu gritei, aí o Delay vem, puxa ele e larga ele lá no chão, entendeu? Aí ele levantou, saiu cambaleando e bateu lá na grade, o caramba. O fenômeno de massa, quando ele está lá não identificado, ele se torna valente e pratica atos que individualmente não praticara. O que está por trás da Batalha do Pacaembu também é um conjunto complexo de causas, internas e externas ao futebol. Né? Veja que a Batalha do Pacaembu, ela ocorre no momento em que nós temos a chacina do Carandiru, Vigário Geral, a Candelária, não é? É dentro desse contexto que você deve inserir a Batalha do Pacaembu para extrair o significado desse acontecimento. Ele não é isolado. E, sem dúvida alguma, a Batalha do Pacaembu é um ponto de inflexão sobre vários aspectos. Primeiro, porque desencadeia a criminalização das organizadas. A partir daí, há um discurso cada vez mais forte contra a presença das torcidas, elas são estigmatizadas, reprimidas, e o lugar que elas ocupavam nos estádios passa a ser redimensionado. Eu sou da geração de 96 para cá, 97, a geração que foi difícil pra caramba aí a gente reconquistar o espaço da torcida do Palmeiras, né? Que até então já era bem conquistado e bem demarcado pela até então a anterior diretoria da Mancha Verde, da Mancha Verde, até aquele episódio de 95. E, sinceramente, eu achei aquilo o máximo, velho. E aí que eu falei, tipo assim, porque, sinceramente, assim, eu falei, meu, eu já queria ser em 93. Quando eu vi aquilo em 95, eu falei, não, é isso que eu quero ser da Mancha Verde, porque, moleque, sempre fui atentado na escola, sempre problemático nesse sentido de briga. Vi um filme do Van Damme e eu queria sair na rua brigando. Então, vendo a torcida do seu time brigar, eu falei, meu, é isso. Hoje, presidente, eu vejo que, nossa, meu, pensamento de moleque mesmo, assim, e tal. Mas na época, meu, era... Não que isso faça apologia à violência, não é isso, mas gostava muito. Porque a Mancha Verde, em 97, quando ela foi fundada, tudo bem, mas ela não podia entrar no estádio, ela só voltou a entrar em 2003. Então, esses 6 anos de ilegalidade, sabe, cara, apareceu novos nomes na torcida que, pô, eles foram louváveis, assim, sabe? Mas que todos tiveram o mesmo trabalho, né? De reconquistar o respeito da torcida do Palmeiras na arquibancada. O final das torcidas em 95, eu continuei indo, a maioria parou e eu continuei indo para jogo, continuei indo para futebol, acompanhando o Palmeiras. Mesmo naquela dificuldade, que aí a torcida do Palmeiras voltou a ser a torcida do Palmeiras antes da Mancha, na década de 80, que corria a prova de todo mundo, a gente ia pro estádio, era mó dificuldade para você entrar, era mó dificuldade para você sair com a camisa do Palmeiras. E a gente foi reorganizando, até voltar a Mancha Verde de 97, e aí eu já estava bem inserido, já estava bem envolvido. Eu não terminei um jogo do Campeonato Brasileiro dentro do estádio, fui preso em todos os jogos.
todos eles, que a gente começou a querer voltar à torcida e ficava cantando na arquibancada e a polícia vinha e prendia, batia. E teve uma vez que o capitão até falou, mas você não vai parar não? Eu falei, mas para, eu não estou fazendo nada, estou gritando Palmeiras, está me prendendo, prende. Eu falei, vou pro estádio, não posso gritar Palmeiras, daqui a pouco vocês vão proibir de gritar gol. Eu falei, vocês querem prender por isso, prende. E aí eles batiam para ver se a gente parava, se intimidava, e a gente vinha, 97, pô, então na história é isso. Eles faziam tipo uma prevenção assim, eles ficavam na arquibancada, então se juntasse, 15 pessoas e fosse cantar alguma música de incentivo ou não ao Palmeiras, eles vinham, prendiam e tiravam do jogo, então era repressão, para não ter torcida mesmo, entendeu? E aconteceu muitas coisas assim aqui no Palmeiras, aqui no Parque Antártica, no Morumbi, só com a torcida do Palmeiras, que com outras torcidas, que eles são mais fortes assim politicamente, então já acontecia menos, mas com a gente foi uns 2 anos difíceis, hein, cara? Você corre Palmeirador, é o bicho feroz, ele anda rebolando até muda de voz. Eu acabei sendo preso em 2004, numa briga que teve na Barra Funda, e por infelicidade o rapaz que morreu era meu vizinho, estava no sábado na minha casa, que eu tinha casado e tinha mudado, e ele me ajudou a mudar. Eu não era repórter, né? Eu era produtor. E aí, às vezes, aos finais de semana, sobravam umas equipes que chamavam, na TV a gente chama de equipe muda, né? É a equipe que tem o cinegrafista, mas não tem o repórter. A chefia pediu para mim, vem logo para cá, já sai fazendo imagem da pancadaria que está tendo, da briga, das confusões que estão tendo nos arredores aqui da emissora. Eu cheguei, vi muitos torcedores aglomerados, brigando mesmo, bastante gente. No caminho que a gente estava fazendo, eu me deparei com o Marcos Gabriel numa casa, não lembro o que funcionava ali, era uma casa verde. E aí eu fiz uma entrevista com ele rápida, algumas perguntas ele não respondeu, ele estava meio cambaleando, assim, falando meio estranho. Foi quando eu olhei, tinha muito sangue aqui nessa parte dele da cabeça, né? Muito sangue. E aí eu fiquei desesperado com aquela imagem, que eu vi tudo aberto aqui nele. E aí na hora, via rádio, eu acionei a Record aqui e pedi para chamarem um resgate, porque o moleque estava sangrando muito, né? Eu tive a oportunidade, né, de conversar com um garoto, né? Antes dele praticamente não morrer, né? Porque ele chegou ao hospital, o hospital acabou mandando ele embora porque chegou no hospital, né? O pessoal viu que ele era torcedor, não deu tanta importância, né? E aí eu tinha sido a última pessoa a entrevistar o garoto, né, antes de morrer mesmo, entre aspas, né? De ser vítima de briga de torcida, né? Todo mundo sabia que eu não estava, né? Até mesmo a juíza me falou isso. Absurdo você ouvir da juíza ela falar que ela não tem prova contra você, mas por clamor público, porque todo mundo tá querendo justiça, ela vai te prender. Eu falei, meu, tá, você não tem prova nenhuma que foi eu, você na verdade sabe que não foi eu e você vai me prender para fazer média para televisão. Eu, como presidente de uma torcida, que não estava no lugar, tinha como ligar para os caras e controlar os caras, eu falei, você tá de brincadeira. Foi quando eu fiquei sabendo, eu não fui lá. Sabe por que eu não fui lá? Porque se eu estivesse lá, hoje a gente não tinha essa conversa. Eu já estava condenado fazia tempo. Abre o portão aí, mano. Não vai abrir porra nenhuma. Calma aí. Devagar, pô. Dá tempo aí também. Pessoal, é lá atrás, ó. Na manha, caralho. Às vezes o batalhão de choque é muito mais uma tropa de choque, mais choque do que tropa, né? E muitas vezes se cria uma violência já para o torcedor. Uma criança, um torcedor com mal encarado, que também é um preconceito por si só, leva o mesmo tipo de revista, não pode ser. Outras vezes, ou muitas das vezes, um policial que também é mal preparado, vive evidentemente sob estado de tensão, já sai baixando porrete, não é o caso, né? A gente não é só na questão dos estádios, mas em outras manifestações públicas. E acho que especificamente em relação à presença do torcedor no estádio, a polícia declaradamente se mostra contrária a fazer esse tipo de trabalho. O comando da polícia não se sente, digamos, motivado a fazer esse tipo de trabalho. E quando necessário, reprimir de forma mais dura a violência no futebol. Com isso, naquele momento, nós encerrávamos uma primeira parte importante do ano em relação às alterações no combate à violência no futebol, combate à violência de algumas torcidas organizadas. A polícia num campo de futebol, ela é opressora. Com a torcida ela é pior ainda. Porque assim, a sociedade hoje entrou no oba-oba da polícia que todo torcedor organizado é marginal. Só que a polícia ela é opressora
por essência, né? Pessoal, quem tá com a cara verde aí, vamos lá. Lava a cara lá, irmão. Lava a cara lá. Aí, Rafa, quem tá com a cara verde, lava ali nos galões. Quem tá com a cara verde, lá direito. Quem tá com a cara pintada aí, vai lavar. Lá direito, lá. Vou esperar aqui. Calma aí, mano. Parou. O policial que comete um crime ou de abuso de autoridade, a própria corregedoria da Polícia Militar afasta ele das funções, instaura um procedimento e ele responde processo criminal e, se for comprovado, ele é automaticamente exonerado. Então, essa é a diferença. E a torcida organizada, não. Ela coberta o seu torcedor violento, o seu torcedor criminoso. Eles não expurgam ninguém e não entregam ninguém. Até porque existe lá o código do silêncio, não só dentro da torcida, como entre as torcidas. Tanto é que você pode ver um torcedor de uma torcida mata o torcedor de outra, ele sabe quem é e eles não entregam, eles não delatam, porque tem esse código de ética deles de sigilo. Então, é muito diferente. Tem realmente. Só que quando tem um promotor que desvia da sua função, o Ministério Público é o primeiro a colocá-lo na rua. Quando tem um juiz que pratica atos contrários à lei, o Judiciário, a Corregedoria, é o primeiro a afastá-lo da função e colocá-lo na rua. E a Polícia Civil é a mesma coisa, a Polícia Militar. Então essa é a diferença. Cara, tem. No Rio de Janeiro a gente tem um problema maior, que é a conivência da polícia, né? Uma polícia que a gente sabe que é corrupta, não que daqui não seja. Só que lá é uma coisa muito doida, assim, me paga pra fazer escolta. A torcida que vai pro Rio sabe. No Rio de Janeiro você tem que pagar propina pra polícia pra descer pro Maracanã, senão eles não te levam escoltado. Aí eu falei pros caras, falei, meu, eu não vou pagar pra vocês. Eu falei, eu sou totalmente contra a corrupção, não vou pagar pra polícia pra poder no meu estádio. Eu falei, a gente vai ser escolta. Aí vamos pro jogo, e eles não escoltaram a gente. Eu falei, mano, a torcida do Flamengo tá esperando vocês. Eu falei, tá empatado, a gente também tá esperando eles. Chegar lá, a gente se vira. Aí chegamos lá, entramos no Maracanã, velho, lotado, e brigamos com o torcida do Flamengo na entrada do estádio. Aí chegou os policiais, vocês estão loucos, não sei o que. Eu falei, meu, nós falamos que nós viemos pro estádio. No outro jogo foi de novo com o Flamengo. E aí, o que aconteceu? Com o Flamengo, o que o Major fez? Ele segurou a gente lá no estádio, aí mandou sair as outras torcidas organizadas do Palmeiras e só a nossa torcida ele trouxe, sozinha. E quando a gente estava vindo, assim, a polícia, na verdade, chegou ali depois do Shopping Rio, né, a polícia, ela simplesmente diminuiu a velocidade, deixou nossos ônibus ir. Velho, coisa de 200 metros, nós começamos a tomar um monte de tiro. E a polícia atrás, desligou os sirenes e veio vindo atrás. Nós fomos tomando tiro. E aí lá no pedágio, a polícia apareceu falando que a gente tentou roubar o pedágio. Porque lá atrás, a 5 quilômetros antes, a gente já tinha parado o ônibus que o moleque tinha morrido. O moleque tava tiro, o moleque tinha que tomar tiro na cabeça, de cima para baixo, de cima de um viaduto ele tomou. No hospital, tava lá, o policiamento chegou. Aí o cara, o que aconteceu? Eu falei, vocês sabem o que aconteceu? Vocês estavam junto? Eu falei, você está perguntando porque você estava junto, mano. Sendo que eu não vi vocês, só vindo atrás tudo apagado. Eu falei, eu não duvido nada que seja vocês. Para mim, até hoje, que eu entrei com a representação aqui no Ministério Público. Mas, não estou dizendo nada. Para mim, até hoje, foi a polícia que fez, não foi briga de torcida organizada. Vamos, o Estado de São Paulo, com Paulo Castilho ou sem Paulo Castilho, vai sufocar as torcidas organizadas, vai fazer o que tem que ser feito para a gente chegar num acordo e as torcidas se adequarem ao seu comportamento. E eu tenho certeza que eles, por um instinto de sobrevivência, eles vão se adequar rapidamente. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse problema vai ser solucionado muito antes do que a gente imagina. Tem exageros por parte da polícia, é claro que tem, não só em estádio de futebol, mas tem que se entender também o que não é fácil a atividade policial. Isso é uma coisa. Agora, a outra coisa, tem exagero evidente de torcedor, né? Se é que dá para chamar de torcedor, o cara que vai para o estádio só para xingar o outro, o cara que vai para o estádio, na verdade, porque ele quer bater na estação do metrô, ele arma tocaia para o jogador, para o torcedor, para o jornalista, para o Dalai Lama, para a Madre Teresa de Calcutá, quer dizer, já começa errado. De todas as partes, inclusive às vezes da própria imprensa, quando noticia, fala guerra de não sei o quê, quando às vezes noticia apenas o lado violento, beligerante, e mais das vezes quando só mostra a violência. E no Brasil é pior ainda, quando a gente mostra o torcedor se esgoelando, quando a gente mostra a pichação no muro do CT do clube, é exatamente o que os caras querem. O cara vai falar, olha eu lá no portal da internet a minha pichação, olha eu dando murro no torcedor adversário na televisão, é isso que os caras querem. Você tem que
que noticiar, claro, olha, muros apareceram pichados, mas não mostra a foto, não fala os dizeres. Pode falar, olha, claro, a pichação vai ser sempre contra o treinador, diretoria e jogador. É básico e também muitas vezes contra a imprensa e às vezes até com muita razão além da emoção. Mas, por exemplo, mostrar a cena de briga em estádio não mostra. Aumenta o Ibope? Claro que aumenta. É meio que a espetacularização da violência que a gente tem tido. Mostra, você quer ver isso 2h30 num programa de final de tarde na televisão aberta, mais para a TV escancarada? Claro que não. Eu acho que a imprensa, ela fez o papel dela enquanto ela viu que ganhava dinheiro com isso, entendeu? Enquanto deu audiência, ela fez para ela, ganhou dinheiro com isso. E agora eles inverteram, né? Porque antes eles mostravam as brigas, mostravam as coisas, mas não denegriam dessa forma, né? No outro dia eles estavam dando espaço para uma outra coisa que você estava fazendo. A torcida do Palmeiras fez um negócio legal na arquibancada, a Mancha fez um negócio legal. Eles não falam assim, a Mancha fez, eles falam a torcida do Palmeiras. Se um grupo de palmeirense que não seja a Mancha, que às vezes o cara vem aqui, toma um negócio a mais e tal, aí entra em confronto entre eles ou a polícia. Fala que foi torcida organizada, membro de torcida organizada e tal. Coloca como se quando o Palmeiras tá ruim ou tá nessas fases aí de conflito, aí que eles é um prato cheio para a imprensa, entendeu? Então eles gostam assim, eles têm que exaltar os caras e eles gostam de ver a gente para baixo, entendeu? Mas, sem dúvida, a torcida que faz muito do colorido, as coisas mais lindas que acontecem no estádio de futebol são as torcidas organizadas que fazem. Ou 99% dos casos. Agora, em 103% dos casos, as coisas mais horrorosas que acontecem nos estádios e fora deles também são as torcidas profissionais. As torcidas são o lixo da sociedade. Quer dizer, eles não veem que na torcida organizada tem pai de família, tem trabalhador, tem empresário, tem comerciante. Porque vende. É onde eu quero deixar bem claro. Acho que são pouquíssimos jornalistas, eu me incluo nesse grupo menor, que tenta entender o papel da torcida organizada sendo um cara formado na arquibancada, né? E vejo que a maioria absoluta da imprensa trata com uma certa distância em desdém, como se não fosse um problema social ou um elemento integrante ou um elemento essencial do futebol brasileiro como ele é hoje. Então eu vejo até um certo preconceito de parte da imprensa, ou da grande maioria, em relação à torcida organizada, só associando a torcida organizada à bandidagem, à violência e tudo mais. Toda vez que a Mancha se envolve numa briga, ou a Gaviões, ou a Independente, ou a torcida jovem, ou qualquer outra facção daqui ou de outro estado, a imprensa cai de porrada criticando. Com justiça, claro, é merecido, está arrumando confusão, está brigando, quer ser elogiado, não vai ser elogiado, né? É evidente. Mas quando faz uma pacífica manifestação reivindicando o ingresso ao alcance do bolso do torcedor, a mídia ignora. Eles tiveram essa ideia que eu achei brilhante, que foi não torcer. Não torcer, ou seja, eles tiveram o mesmo comportamento dos coxinhas e dos caputinos. Ficaram quietos. Aí os coxinhas e caputinos mandaram a Mancha tomar no cu. Qual é? Como é que é isso? Então, além de você ser da organizada, ser sempre julgado, mesmo que você não se envolva com confusão, mesmo que você não brigue, mesmo que você seja apenas um torcedor que quer fazer parte daquele grupo e torcer pelo seu time, você é tratado às vezes como marginal, como bandido, quer dizer, porque generalizam e nem todos têm esse comportamento, né? Além disso, você tem que pagar o ingresso do cara, tem que ficar gritando o tempo todo? Não. Se o coxinha não grita, por que eu sou obrigado a gritar? Então a Mancha fez o certo, ela fez silêncio. E o tempo que esses caras ficaram xingando a torcida organizada, deveriam gritar Palmeiras. Por que não gritaram Palmeiras? Por que não assumiram o papel da Mancha? Se tivessem gritado todo o tempo, talvez alguém falasse, amigo, não precisa da Mancha, porque a torcida sozinha ela grita por si só. Mas não foi isso que nós vimos. O que nós vimos foi a revolta deles porque a Mancha não puxou o grito. Porque quem puxa o grito e fica se esgoelando, gritando Palmeiras, Palmeiras, ou o Timão é o Timão, é a torcida organizada. Um cemitério por isso mesmo. E você percebe que tecnicamente há um impacto. Porque a atmosfera fica fria. Quem cria aquela pressão, aquela atmosfera para o adversário é a torcida. E a torcida tem que ser atuante. Se a torcida for fria, o time adversário entra, se adapta ao gramado, começa a entender como as coisas funcionam, olha para fora, vê todo mundo torcendo para o time, todo mundo calado, ele fala, opa, tá para mim. E faz o jogo dele. Apesar de ter ficado chateado, porque a torcida do Palmeiras está xingando a gente fazendo um protesto pacífico.
Se é um protesto violento, tudo bem, até concordo, pô, a gente também pegou pesado, mas um protesto, a gente só falou, a gente não vai cantar porque tá absurdo isso aí. A gente encarou da seguinte forma, eles vêm aí, eles compram um pacote, a torcida do Palmeiras hoje é assim, compra um pacote. Qual que é o pacote? Ó, vou lá pro jogo, vou pagar meu ingresso, vou sentar na minha cadeira e eu vou ver o jogo. No meu setor, eles pensando isso, né? No meu setor eu vou sentar e vou assistir o jogo. Só que tem os caras lá da Mancha que eles têm que cantar pra mim. Então eles vão cantar. E aí parece que a gente não cantou, então parece que fugiu do pacote que eles compraram. Tipo assim, pô, eu paguei por isso, o cara não cantou. Ali se eles pudessem procurar o Procon pra falar, ó, tem que processar a Mancha aí, eu vim aqui pra ver eles cantarem, eles não cantaram. Porque a gente tem o livre-arbítrio de cantar ou não. E não que a gente tá querendo fazer troca, não é isso. Que a gente apoiou o time pior. Não é, o problema é o ingresso, cara, a elitização do futebol. Esse é o nosso maior problema hoje. Sendo tratado como consumidor, o espetáculo fica mais atraente. Então, passa a ser um programa. Você poder chegar no estádio de futebol no horário próximo ao início e sentar exatamente no seu lugar, até após o início, e sentar exatamente no seu lugar. O que vai acontecer? Você vai levar teus filhos, a esposa vai levar o marido vai levar a esposa, e com isso é um processo natural. Quem vai para brigar fica cada vez mais isolado, porque as famílias vão ocupar este espaço. Só vão ocupar se o espetáculo for atraente. Só vão ocupar se forem tratados como consumidor. Este é o espírito. O futebol está perdendo a essência. Está perdendo a essência. E você vai num jogo aqui em São Paulo, é o pior estádio do mundo para você ver futebol. É a coisa mais chata do mundo. Né? Porque o torcedor está aplaudindo a renda hoje. O time está perdendo, mas deu 38 mil pagantes, 3 milhões de renda. Os caras, eu acho legal pra caralho também, mas eu não vou aplaudir um dinheiro que não entra nem no meu bolso. Agora eu acho que mudou muito, né? Eu acho que com esse estádio novo, nós temos aí a Mancha, que é uma torcida com um número muito grande de torcedores. Eles vêm, eles estão aí sempre, eles estão procurando ajudar o clube, eles cobram muito. O clube devia realmente pensar e não aumentar ingressos, porque o torcedor também, ele às vezes não tem essa condição de pagar um ingresso muito caro. Então eu acho que o ingresso deveria ser uma coisa que a federação já deixasse claro, que o valor seria tal. Se o clube quisesse diminuir para ter mais renda, mais público, tudo bem. Mas teria que ser um preço único, né? O modelo ideal não é o modelo da Inglaterra, onde as torcidas hoje são realmente totalmente elitizadas. Você perdeu muito daquela cultura tradicional do futebol, daquela maneira que o torcedor se porta. Acho que o modelo ideal, o modelo a ser seguido é o modelo da Alemanha. A Alemanha tem uma regra que precisa ser seguida, que é o seguinte: o número de ingressos dentro do estádio tem que ser, o preço do ingresso tem que ser representativo da sociedade. Então, se você tem 80% da sociedade que pode pagar R$200 no ingresso, beleza, você vai ter 80% do estádio com ingressos a R$200. E se você tem 20% que pode pagar R$10, você vai ter 20% pagando R$10. É horrível, né? Essa elitização aí, cara, tirou todo o tesão do futebol, né, cara? Eu te juro pra você, cara, não tenho mais tesão de ir no jogo, não, cara. Eu prefiro ver na televisão do que, o estádio tá frio, cara. Tá frio. Então, precisa ser repensado isso. Precisa ser repensado as bandeiras, os bambu, a emoção. Cadê aquela emoção, cara? É uma solução para trazer um pouco mais de paz aos estádios? Pode até ser, mas é paliativa. Porque a violência nas coisas impera e não é só do futebol. É do mundo, é da sociedade, é da falta de cultura, da falta de educação, principalmente da falta de tolerância. Por isso eu vou ser sempre frontalmente contrário à torcida única, que é institucionalização da violência. Enquanto o preto não entender que o verde pode ganhar, enquanto o vermelho não entender que o amarelo pode ganhar, enquanto o verde não sofrer da vitória do preto, da vitória do branco, do fúcsia, sei lá, a gente não vai aprender a conviver em sociedade.
O que mais se aprende, uma frase de Albert Camus, o que mais aprendeu na vida foi através do futebol. O futebol é maravilhoso porque nos ensina isso, a ganhar, a perder e principalmente a empatar. Enquanto a gente só continuar demonizando as torcidas organizadas, a gente não vai entender o grosso do problema. Elas não são santas, mas também não são só demônios. Uma imprensa não é só santa e também não é só demônio. A gente tem que ser mais plural, a gente tem que tentar entender outro lado, tem que ver outro lado e principalmente numa arquibancada, num boteco, até em casa, a gente tem que entender que para alguém ganhar, o outro precisa perder. A gente tem que aprender a tolerar para não dizer que a gente precisa, sem exagerar, digamos, num pieguismo, a gente precisa entender a amar, dar uma face, dar outra, enfim, saber que alguém precisa ganhar e o outro precisa perder e ninguém precisa matar. O futebol é um meio, não é um meio de vida. Para alguns até que são mais remunerados das arquibancadas, como eu sou remunerado para ser jornalista. Mas é fundamental entender que isso não tem preço. O amor pela vida e esse amor incondicional que a gente tem que ter pelo um clube, né? A gente nasce amando um clube de futebol, mas não é por esse amor que a gente vai matar alguém. Bola recuada de novo para Rogério, levanta no campo de ataque errado. Robinho roubou, tentou de longe. E vem Palmeiras, a Roberto invadiu seu goleiro, ele tocou. Toma distância, Marcelinho para a cobrança. Ele bate muito bem, hein? Autorizado. Foi para a bola. Agora vai partir. Correu, parou, correu, bateu. A minha vida, cara. A Mancha Verde é minha vida. Tô de longe, que golaço! O seu goleiro, ele tocou de novo, é gol, e que golaço! Agora vai partir.